Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Gisele, eu sou psicóloga, trabalhadora do Tribunal de Justiça. Eu estou aqui representando a Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos da área sociojurídica do Brasil. E eu queria refletir aqui por que o TJ São Paulo necessita de assistentes sociais e psicólogos. Assistentes sociais e psicólogos subsidiam magistrados em suas decisões nos casos de violência domésticas, conflitos familiares, indisputa de guarda, regulamentação de visitas, violências contra idoso, adoção, adolescentes em conflitos com a lei, entre outros. A pressão da demanda e os prazos da justiça vem penalizando tanto as partes envolvidas no processo, como os profissionais que inclusive estão sujeitos a processos administrativos e assédio moral pelo não atendimento da demanda e o não cumprimento dos prazos. Em setembro de 2018, a Corte publicou o comunicado da Corregedoria Geral 1787 de 2018, que trata da possibilidade de juízes firmarem convênio com as prefeituras para que a municipalidade cedam profissionais para prestarem serviço no judiciário. Dessa forma, defasando o já insuficiente quadro profissional do executivo. Além disso, técnicos da prefeitura não estão capacitados para atuarem no judiciário. Atualmente, há no estado de São Paulo mais de 1.300 crianças aptas à adoção, dependendo do trabalho desses profissionais. Também aumentou a incidência de casos de crianças em situação de abandono por conta do problema do crack. Algumas regiões chegam a atender no plantão até 4 bebês por dia, oriundo dos hospitais da região que atendem mães dos usuários. Ressalto que assistentes sociais e psicólogos possuem um importante papel no sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes. Logo, a ausência desses profissionais no TJ desprotege crianças e adolescentes. O aumento demográfico e da vulnerabilidade provocam avalanches de demandas para equipes técnicas defasadas e assoberbadas. Somente em fevereiro de 2019, as varas da família e juventude acumularam 235.488 processos. Foram realizadas 6.066 audiências. De acordo com os dados do próprio tribunal, há 271 cargos vagos de assistentes sociais. O edital do concurso realizado em 2017 previu apenas 132 vagas. Agrava a situação que o número de cargos vagos vem aumentando diante do grande número de profissionais que se aposentam e não são repostos. Com a aprovação de uma nova reforma da Previdência, esse número aumentará drasticamente. Finalizando, o TJ São Paulo tem determinado que assistentes sociais e psicólogos prestem serviços cumulativos em 2 ou 3 comarcas, pelo prazo de 1 ano. Entre março de 2017 e maio de 2018, 84 assistentes sociais e 131 psicólogos foram convocados a acumularem serviço. Por tudo isso, reafirmamos a importância de mais contratação de psicólogos e assistentes sociais do TJ São Paulo. Na Assembleia Legislativa, pessoal, nós vamos, dia 30 agora, de setembro, chega a peça orçamentária, a lei orçamentária para 2020. Ela vai ser protocolada dia 30 e a partir do dia seguinte nós já vamos preparar as emendas ao orçamento. Nós vamos reforçar emendas orçamentárias para 2020, já destinando recursos para a chamada do concurso, mais recursos, né? Assim, sem dúvida. Nós temos aí um mapeamento de vários setores do funcionalismo e ANSP que está totalmente sucateado, abandonado. Nós vamos mais para o concurso de vocês, de assistente social, de escrevente, de psicólogo. Nós vamos apresentar e preparar aqui essas emendas, não só
o nosso mandato, mas vários mandatos vão apresentar também, para fazer uma força-tarefa aqui para que eles não tenham essa desculpa que não tem orçamento. O dinheiro tem, mesmo que não seja aprovada uma única emenda, pessoal, tem dinheiro e o governador pode fazer suplementação orçamentária a qualquer momento, através de decreto. Ele assina do dia para a noite um decreto fazendo suplementação orçamentária. Ele tem flexibilidade para mexer no orçamento, tem uma margem de manobra no orçamento. O orçamento não é fechado, ele pode fazer isso. Aí depende da pressão. Então, por isso que vocês estão aqui. O Tribunal de Justiça, eu acho que este presidente ou esta direção do Tribunal de Justiça sabe do nosso posicionamento, que é uma das piores administrações que nós tivemos nos últimos 20 ou 30 anos. É um presidente que não recebe, que delega as comissões que foram criadas para receber os funcionários raramente, e mesmo quando recebe, estes desembargadores ou assessores não têm autonomia para negociar absolutamente nada. Então as reuniões servem para a gente levar as nossas queixas, para a gente levar as nossas necessidades, e a resposta sempre é: não tem dinheiro, mas nós vamos conversar com o presidente. Então, curiosamente, para abrir um concurso, obrigatoriamente, o tribunal tem que ter o dinheiro, o aporte financeiro para bancar as contratações às quais ele abriu as vagas. Então, significa que se ele fez o concurso, ele tinha que ter esse dinheiro. Se ele não tem esse dinheiro, é porque ele usou esse dinheiro para contratar outro pessoal que não foi o nosso, né? Vide os assistentes jurídicos dos juízes de primeira instância, que foram contratados num número muito maior do que era a previsão. Então a gente sabe que o nosso dinheiro, que o dinheiro para contratar assistente social e psicólogo foi canalizado para lá. E nós sabemos que esta presidência e esta corregedoria privilegiam juízes de primeira instância. Não é porque a gente descobriu que nós somos maravilhosos, é porque eles falam mesmo. Não, essa corregedoria privilegia juiz de primeira instância, não é esta presidência. Aí não precisa ninguém falar, a gente vê os 16 pontos, alguma coisa que eles receberam, enquanto nós recebemos 3 e ainda falta quase 14%, é Michel que sabe as contas direitinho, do que falta para dar o nosso reajuste que está defasado. Nas conversas que nós tivemos com a assessoria da presidência, que foram várias, principalmente com a doutora Tatiana, que é a juíza, assessora que está desde os primeiros dias com o doutor Manuel Pereira Calças, relativo a servidores, ela sempre disse: olha, nós vamos priorizar a contratação de psicólogos no primeiro momento, porque é nosso interesse que o depoimento especial aconteça, e nós entendemos que são os psicólogos os mais preparados neste momento, são a linha de frente que deve atender. E num segundo momento nós vamos chamar os assistentes sociais. Tanto que foi chamado 20 psicólogos a mais do que o número de vagas que foi lançado para o concurso. E foi colocado um grande número no interior, em lugares que não tinha, às vezes, nem assistente social. E falta, segundo o Tribunal 101, segundo vocês 100 e segundo a nossa conta 99, assistentes sociais dentro do número de vagas. O concurso tem validade até março do ano que vem. Até lá, o tribunal pode chamar. Aí a pergunta é: vai chamar? Eu não acredito que seja fácil. Por quê? Porque o Paulo Guedes tirou uma grana do governo federal que vinha, que entrava no bolo do arrecadado pelo Estado, e dentro do bolo arrecadado pelo Estado, o tribunal podia gastar menos do que 6% de pessoal.
o Paulo Guedes tirando o dinheiro do Fundeb, que venha para a educação, automaticamente o montante diminui e o que a gente gastava 5,3 em pessoal já passou para 5,8 acima do limite prudencial. Então o tribunal vai chamar, não, neste ano, com esta verba que tem, o tribunal não vai chamar. Bom, contextualizando rapidamente, nós temos o nosso concurso de 2017, que foi homologado em 2018. Estavam previstas por volta de 132 vagas. Logo depois da nomeação, acredito uns 2 meses depois, foram nomeadas 20 assistentes sociais para a capital, de 13 a 15 no interior. Restam ainda 99, 100 ou 101 aprovados no interior, que estão dentro das vagas do edital e que não puderam assumir ainda. Na capital, nos concursos, no último concurso, ocorreram 109 nomeações para assistente social. Então, até agora, só nesse concurso foram nomeados 20. Então, é óbvio para todos nós que é um número completamente inócuo frente às necessidades de uma comarca com 10 milhões de pessoas, né? Isso não vai... E se nós considerarmos que o concurso para assistente social e psicólogo leva no mínimo 6 a 7 anos para ser realizado, imaginemos o caos que vai se tornar o atendimento à população caso somente esses 20 assistentes sociais sejam nomeados e durante os 7 anos, contando que haverá muitas aposentadorias nesse período. Já tem 75 vagas abertas aqui na capital. Nós recebemos atualizada essa informação do próprio TJ. Então esse é o cenário que está posto, e é bom a gente sempre lembrar que caso nós não estivéssemos vivendo esse momento muito específico na história do nosso país, todos nós provavelmente aqui já estaríamos trabalhando nas respectivas comarcas, atendendo a população, se realizando profissionalmente, mas considerando o que está acontecendo hoje, a crise fiscal, esse cenário político aterrorizante que envolve as 3 esferas no Brasil, com foco no governo federal, nós precisamos tomar consciência de que não é uma situação normal. O nosso concurso não está acontecendo como costumava acontecer nos certames anteriores. Ninguém nos concursos anteriores precisava, além de ter que se matar para passar numa prova e ficar entre os classificados, fazer reuniões após reuniões e audiências públicas para conseguir ser nomeado, para tentar ser nomeado, sem garantia alguma de que vai ser, né? Então nós estamos vivendo uma situação atípica. E esse cenário, especialmente o cenário fiscal, se tornou mais explícito para todos nós e foi selado com essa decisão recente do Tribunal de Justiça, baseada na recomendação que a Secretaria de Tesouro Nacional fez para o Tribunal de Contas do Estado e que impediu a continuidade de qualquer provimento de cargos no Tribunal. E é muito clara a decisão do presidente, a comunicação que o presidente fez para os outros desembargadores, juízes e servidores, de que, enquanto vigorar essa situação, não será possível nenhum tipo de nomeação. Está bloqueado. E com isso, os candidatos escreventes que já estavam nomeados tiveram uma posse suspensa. Eu acho que isso é inédito na história do tribunal. Eu nunca ouvi falar, já viu, Marta? Não. Imaginem que essas pessoas saíram do serviço do emprego, pediram demissão dos seus empregos, mudaram para São Paulo, estavam começando a pagar aluguel, às vezes pediram dinheiro emprestado para conseguir sobreviver nesse período até poderem receber o primeiro salário e simplesmente tiveram a notícia de que não poderiam ter posse. Eu estou aqui representando os psicólogos aprovados. Entendo que, apesar de terem sido chamadas cerca de 28 vagas a mais do que estava previsto no edital, isso foi uma alegria, né, para a gente logo de início. Também criou uma expectativa de que fossem supridas mais necessidades, né, na capital e no interior também. E aí eu entendo que essa
quantidade de vagas que foi chamada, mas não foi capaz de suprir, né, assim como foi falado pela Marie Claire e outros colegas também, a necessidade do TJ no geral. Além do depoimento sem dano citado pela Marie Claire, da ASP, também tivemos conhecimento no final de 2018 sobre a tentativa, né, da firmação de contrato dos juízes com as prefeituras para que cedessem profissionais para atuar no judiciário. Isso foi uma notícia que deixou a gente bastante entristecido, porque, primeiro, assim, eu sou servidora pública municipal e eu sei que as prefeituras não têm profissionais sobrando para ceder para o judiciário. Não existe isso. As prefeituras também ficam defasadas e, para isso, elas precisam abrir concursos que também demoram. Enfim, todo mundo vive um caos nesse sentido. Outro ponto é que eu entendo que a gente estuda, né? A gente se dedica para passar num concurso, num teor, com uma exigência de conhecimento, e como é o TJ, muito assim, conteúdo muito interessante para quem tem a vontade de trabalhar com toda essa demanda complexa, né? Que permeia, né, o trabalho. E aí eu entendo também que um profissional da prefeitura não vai ter esse conhecimento qualificado para prestar um serviço para o judiciário sem receber, inclusive, nenhum acréscimo financeiro a mais. Representamos aproximadamente 80% desses candidatos que aguardam a nomeação, e as articulações se iniciaram justamente pelo acompanhamento de todo o contexto que vem trazendo tanta preocupação a todos os cargos e associações e todas as pessoas envolvidas com a situação do Tribunal de Justiça atualmente. Eu só lamento que aqui não estejam as pessoas que se utilizam dos serviços do TJ, porque elas teriam muito mais conteúdo para tornar à tona a evidência de que existe um negligenciamento bastante complexo na nossa realidade. A começar até por uma informação que a Marie Claire traz a respeito do planejamento do próprio concurso público, né? A orientação é que houve uma imprevisibilidade orçamentária em relação a esse concurso. Porém, eu não diria que fosse uma imprevisibilidade, porque o concurso foi planejado, foi previsto em orçamento. O que a gente tem que debater é que isso, na verdade, se trata de uma definição equivocada da agenda política e de prioridades do próprio orçamento. Por isso, quando a Kátia diz que nós precisamos discutir orçamento, nós temos aí um foco importante, independente de olhares diferenciados para as questões de prorrogação ou não, mas isso volta o olhar de todos para um mesmo ponto. Inclusive, o ano passado, em 2018, nós estávamos aqui na Assembleia discutindo a questão orçamentária novamente, que inclusive tivemos um suporte muito importante do deputado Gianazzi com as emendas, as propostas de emendas parlamentares que ele fez e que com certeza se mantém nesse momento de planejamento. A gente está novamente em discussão de planejamento orçamentário na Alesp. Então isso vem à tona como uma possibilidade de nós unirmos forças nessa luta e enfrentar essa situação que nos foi imposta. Não temos orçamento, então, sinto muito, não vamos nomear, consequentemente, não vamos enfrentar a precarização de trabalho, não vamos enfrentar a violação de tantos direitos que estão sendo ainda mantidos violados com essas condições de trabalho sustentadas nessas condições de contexto. Então, quando a gente pensa, né, que existem candidatos que existem aprovados aguardando nomeação, tanto os que estão dentro das vagas do edital como os que estão fora das vagas reserva, porque como visto aqui também e debatido pela mesa, nós temos vagas abertas, né? O edital não supre a necessidade real de trabalho técnico. Temos a necessidade de ampliação de cargos, né? E inclusive
para suprir as vacâncias. Mas uma coisa que nós gostaríamos de destacar especificamente em relação aos assistentes sociais é, primeiro, né, nosso concurso ele foi já prorrogado. Ele era até março de 2019, foi prorrogado até março de 2020. E essa questão de se prorrogar mais uma vez põe à frente um olhar sobre o período improrrogável, quando a gente vai lá voltar para a nossa Carta Magna da Constituição Federal. A própria Constituição Federal nos garante, em seu artigo 37, que nós temos o direito de sermos chamados dentro do prazo. E o edital traz para nós também uma pactuação e constrói direitos ali, inclusive de quem foi contemplado e mediante a todos os esforços que a Kátia também falou, porque passar um concurso público não envolve só uma questão pessoal, gente. Né? Nós sabemos que é um empenho de vida mesmo para cada um, mas isso se reflete no nosso contexto social, porque admitir um cargo é uma coisa, agora assumir a posição, a função de um servidor público é muito mais ampliada, tem consequências muito mais efetivas do que simplesmente exercer um trabalho. A gente vivencia atualmente um cenário que já vem sendo difundido há muito tempo de demonização do Estado e dos servidores públicos, né? Esse discurso ele é altamente difundido para que a população ela passe a acreditar que o Estado ele nunca responderá pelas suas proteções sociais, né? O que acaba fortalecendo o aumento da presença da iniciativa privada dentro das políticas públicas e do próprio Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, a administração pública, diante disso, ela tem se utilizado, não somente agora com maior intensidade, mas historicamente, ela tem se utilizado de diversas estratégias para não qualificar as ofertas dos serviços públicos, né? Como, por exemplo, o próprio ataque ao funcionalismo público, que acontece nas 3 esferas. E um dos ataques pode se expressar na tentativa de violação das regras contidas no edital de concurso público, né? Então, entendemos que pedir a suspensão ou a prorrogação do concurso, né, como o Leandro propôs, é aceitar, antes mesmo do vencimento do concurso, que acontecerá em março de 2020, que a não nomeação já está dada, né? Mesmo havendo a possibilidade de recebimento pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo de suplementação orçamentária ainda no ano de 2019 e ignorando o fato de que para 2020 começa a valer um novo orçamento. Segundo, o Tribunal de Justiça de São Paulo não se manifestou ainda quanto à não nomeação de novos assistentes sociais judiciários para o ano de 2020, o que nos leva a entender que as referidas nomeações ainda podem acontecer dentro do prazo de validade do concurso. E está muito claro que hoje o ataque neoliberal ele está muito mais perverso. Não que não tenha sido anteriormente, não é isso. Mas hoje existe uma agudização dessa questão, que é o assalto ao Estado. Vamos usar bem esse termo. O assalto aos recursos do Estado, né? E no momento em que parece que trabalhador e trabalhadora é o grande problema do Brasil. Porque dá muito gasto trabalhador. Trabalhadora dá muito gasto. Vide a contra-reforma trabalhista, vide a contra-reforma da Previdência. Então, vivemos num contexto, e é uma conjuntura que não é apenas brasileira, é uma conjuntura mundial, né? Em que o Estado agora passa a se auto-implodir. Ou seja, o Estado é um grande problema, o Estado é um elefante que precisa ser reduzido, né? Se os trabalhadores sofrem esse ataque cotidianamente, o trabalhador do serviço público sofre em dobro, porque ele representa, teoricamente, e é o que se fala por aí, o grande problema do gasto público. O trabalhador público ganha muito, o trabalhador público tem estabilidade, o trabalhador público é vagabundo, o trabalhador público isso e aquilo. Várias matérias em jornais dizem respeito a médias salariais. Porque olha, quem trabalha no serviço público ganha tanto, está acima da média do mercado. Acho que vocês já devem ter lido algo do tipo.
Ou seja, ao invés de pensar na melhoria das condições de toda a classe trabalhadora, não, vamos reduzir também do serviço público. Não que esteja mil maravilhas, né? Mas esses ataques são latentes. Ou seja, a questão orçamentária, ela não é apenas financeira, ela é, antes de tudo, política. Se escolhe onde se gasta. E ao que me parece, ao que nos parece, né, nas análises que são feitas, o gasto com os serviços públicos tende a diminuir. Vivemos num momento em que privatizações vão vir à torta e à direita. A desregulamentação do trabalho está na ordem do dia. Ou seja, para que contratar um trabalhador se eu posso fazer trabalho intermitente? Trazendo aqui para a nossa situação. Para que eu contrato assistentes sociais e psicólogos se eu posso nomear perito? Acho que quem trabalha no judiciário já deve ter visto essa situação, né? Isso na justiça estadual, no TJ, não sei qual é a incidência disso, mas na justiça federal isso já ocorre, assim, normalmente. Não se contrata assistentes sociais, se nomeia perito para fazer um determinado trabalho. Eu nem preciso falar aqui do problema que é isso. Não só do ponto de vista trabalhista, né, de garantias de direitos trabalhistas, mas também de qualidade dos serviços prestados. E é isso que a gente está vindo aqui defender também. A gente não está vindo aqui fazer uma defesa em causa própria. Não, vamos defender assistentes sociais e psicólogos, dane-se o resto. Não, a gente está fazendo uma defesa da política pública, né? E estamos falando aqui de direitos em duas dimensões. Primeiro, o direito das trabalhadoras e trabalhadores que prestaram concurso dentro das vagas que um edital público e oficial garante e simplesmente não estão sendo chamadas. Vai precisar judicializar. Poxa, mas que situação.